Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Roberto Luiz Troster falando sobre a atual relação entre a dívida pública e o PIB. O advogado Piraci Oliveira comentando duas alterações legislativas adotadas pelo governo federal para tentar ajudar a economia. O consultor Sebastião Oliveira passando importantes orientações aos empresários, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o presidente da faculdade FIPECAF, professor doutor Wellington Rocha. Fique conosco! Olá! Mais um programa gravado dentro do ambiente, do sistema do Covid-19 e não poderia ser diferente, justamente o tema serão as alterações legislativas, regulamentadoras e a perspectiva relativa à pandemia que vivemos. Muito bem, separei dois pontos que me parecem os mais relevantes para essa semana. O primeiro deles é a forte possibilidade de termos um novo refis, um chamado PERT Covid-19, um programa especial de reparcelamento tributário destinado àqueles que passaram maus bocados por força da pandemia. Ao que sabemos, a maior possibilidade de aprovação seria a inclusão de dívidas passadas e vencendas até 31/12/2020, quando terminaria o momento de pandemia. Haveria a redução de multas e encargos em proporções diferentes de acordo com o nível de parcelamento, mas que poderiam chegar até 90% de abatimento para o parcelamento em 10 anos, 120 meses. É ainda algo em formato de projeto de lei, requisitado com medida de urgência, ele não precisa passar por aquelas comissões, portanto é possível que em poucos dias, talvez semanas, tenhamos alguma novidade relativamente a uma possibilidade de parcelamento. É público e notório que muitas empresas, especialmente as menores, os pequenos comércios, pequenas entidades, tiveram uma grande dificuldade de condução da sua vida tributária, havendo, portanto, um passivo enorme para trás. O parcelamento, então, vem muito bem, em muito bom momento. O segundo ponto que separamos para esse debate é a prorrogação do prazo da MP trabalhista. A MP, que criou a possibilidade de suspensão e de redução dos contratos de trabalho, foi editada em 1º de abril. 60 dias depois, 1º de junho, perderia a validade. Como não foi apreciada pela Câmara, houve um ato da mesa diretora do Congresso para que houvesse a prorrogação e já há um acordo bastante bem encaminhado no sentido de prorrogação desses efeitos até que dure a pandemia. Cabe lembrar que a suspensão tem limite de 60 dias e a redução 90 dias. A conjugação delas também restrita a 90 dias. Há uma forte pressão para que a soma de suspensão mais redução possa ser elevada para 180 dias, talvez. Alguma coisa nesse sentido, porque ainda há muitas empresas que não têm uma perspectiva concreta de volta das atividades e ainda que possam voltar às atividades, não será no mesmo ritmo passado. Portanto, será necessário um gás, um fluxo, tanto na questão tributária, daí o refis, quanto na questão trabalhista, daí a possibilidade, talvez, de alargamento da redução e suspensão. É o que está fazendo o governo federal para tentar ajudar a economia. Podemos ter críticas a posicionamentos do governo federal, mas nesse momento a ação é bastante proativa. No próximo programa voltaremos com esse tema e outros julgados relevantes. Até lá!
Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Em 2020 não tem sido um ano fácil para ninguém, especialmente para o mercado industrial, que já vinha sofrendo bastante e agora com a pandemia sofre mais ainda. Mas será que ainda é possível recuperar as vendas, recuperar os planos originais de vendas que você tinha para 2020? Não é fácil, mas você pode ter perspectivas muito melhores se fizer um trabalho agressivo de marketing e vendas para esse ano de 2020. Quando eu falo um trabalho agressivo de marketing e vendas, não entenda isso como simplesmente postar algumas coisas nas redes sociais, colocar o seu produto em evidência em algumas mídias. Não é só isso. Eu falo de um plano orquestrado para fazer com que as suas vendas aconteçam. Muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás, o marketing hoje é o marketing de conteúdo, é o marketing de você construir uma ideia a partir daquilo que você oferece ao consumidor em termos de informação. É o marketing por informação. Se você vende parafusos, de alguma forma você tem que, junto com o seu segmento fundamental, junto com seus consumidores, junto com seus clientes fundamentais e aquele mercado, transformar-se numa empresa referência de conteúdo, de informação sobre parafusos, sobre tecnologia, sobre tudo que é de necessário para aquele cliente. Conecte a sua empresa com o que tem de melhor em termos de tecnologia para parafuso. Estou colocando um exemplo muito simples e um produto também bastante simples, mas eu sei que por trás de um produto simples, você na sua empresa tem um monte de conhecimento que é fundamental para o seu cliente. Por que não disponibilizar? A questão é você fazer isso de uma forma consistente, de uma forma direcionada de fato para os seus clientes, e aí de fato ganhar o prestígio dele, ganhar a memorização da sua marca na cabeça dele. Esse trabalho, conectado com um ótimo trabalho de vendas, com gestão precisa de metas, com um trabalho forte de organização da sua força de vendas, vai assegurar que você tenha bons resultados em 2020, ou que no mínimo você perca muito menos em 2020. Fique seguro e vamos para frente, que 2020 ainda tem muita coisa para ser feita. Uma preocupação de todo o governo e de toda a sociedade brasileira é o que vai acontecer com a relação da dívida pública PIB. Com o aumento das despesas por conta do Covid, adicionado ao déficit já anterior, e mais a queda do PIB, essa relação deve, segundo o Instituto Fiscal Independente, subir cerca de 11% este ano. Se as projeções estiverem corretas, deve subir mais 4% no ano que vem, 2% no outro, e depois gradativamente se estabilizar. A situação não é desesperadora, a dívida ainda é administrável, o país não caiu na armadilha da dívida. Todavia, é importante que seja enfrentado e a preocupação começa agora. Não há um ditado que diz: não adianta você cavar um buraco grande para tampar um buraco pequeno. Isso tem que ser olhado com responsabilidade e tem que ser repensado a maneira como o país arrecada impostos e como gasta esses recursos. É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Wellington Rocha, presidente da FIPECAF. É um prazer tê-lo conosco. Da mesma forma, a satisfação é minha, é um privilégio poder estar aqui para dar um pouco da colaboração na medida do possível. Muito obrigado, muito grato. Nós que agradecemos. O nosso tema é custos na pandemia, durante a crise do Covid-19.
Por favor, nos oriente, professor. Bem, na verdade, a gestão de custos, o controle de custos, talvez devesse estar sempre sob gestão, sob controle, não é? Sempre, não só nessa época. Porém, agora, na pandemia, nessa crise pela qual estamos atravessando, a grande maioria dos setores estão atravessando, um ou outro só está se dando melhor nessa época. Então, nesse período de pandemia, certamente nós estamos convencidos, e os empresários, os dirigentes da micro e pequena indústria certamente haverão de concordar que, neste momento, mais do que nunca, é necessário ter os custos sob controle, né? Sob absoluto controle. Mais do que nunca, eu diria hoje, isso é necessário. Bem, nós estamos num momento, segundo a pesquisa Datafolha, a cada 10 dias está saindo um boletim, dizendo que 86% das empresas não têm acesso a crédito, 15% correm risco de fechar, 29% demitiram, 21% fizeram redução de jornada e de salário. Como é que o senhor orientaria o caminho dentro disso? Como é que ela sobrevive para passar esse momento que, claro, que custo é fundamental? Sem dúvida. Eu diria, sem dúvida, talvez algo que para alguns microempresários possa parecer óbvio o que eu vou dizer agora, porém é impressionante a quantidade de empresários que ainda não têm um controle rigoroso, uma simples listagem dos custos variáveis numa coluna, os custos fixos numa outra coluna, e rever essa lista de custos variáveis e fixos diariamente, né? Talvez, se alguém achar, o professor está exagerando um pouco, será que eu preciso revisar essa lista de custos todos os dias? Tá bom, que seja dia sim, dia não, né? É a primeira recomendação que eu faria. Não deixe de ter uma lista clara, completa, de quais são os seus custos variáveis e fixos e revisá-la diariamente, ou pelo menos dia sim, dia não. Essa é a primeira coisa que eu diria. Volto a dizer, talvez para alguns isso já seja um hábito, ótimo, está muito bem, mas eu tenho certeza que muitos ainda não incorporaram esse hábito. Em muitas pequenas e microindústrias, o hábito de trazer uma lista de custos sob controle não se institucionalizou, como nós dizemos. Que isso se torne hábito, que isso se torne um costume do empresário. Essa é a primeira recomendação que eu faria. Bem, a partir daí, também, se me permite uma sugestão, claro, por favor. De começar, talvez, falando por onde tentar não reduzir custos. Onde eu recomendaria não reduzir custos. Por exemplo, a manutenção das máquinas e equipamentos da empresa. A manutenção dela depende do bom funcionamento, a qualidade dos produtos, a satisfação dos clientes. Lembrando sempre aos senhores telespectadores, microempresários, que a expressão a gestão de custos não quer dizer necessariamente, diferente do que às vezes muitas pessoas imaginam, não significa apenas redução de custos. Não necessariamente nós temos que reduzir custos. Por exemplo, na manutenção de máquinas e equipamentos, nós, se não pudermos gastar mais com isto, pelo menos que não se diminua o gasto com isso. Isso é extremamente importante. Vamos procurar outros meios de redução de custos, outros custos que podem ser reduzidos, e nós podemos ver na nossa conversa de hoje que há outros pontos onde se deve reduzir, mas em alguns vamos tentar, se não aumentar, pelo menos não diminuir. Eu falei de manutenção, mas também tenho lido na imprensa, quase todos os dias, empresas dizendo, olha, estou gastando menos com o Google, estou investindo menos com propaganda. Esse é um item também que eu diria, e talvez, de novo, talvez possa parecer óbvio, mas num momento deste que nós estamos atravessando de pandemia, aqueles setores que são a maioria dos setores que estão sendo prejudicados, que estão sendo afetados pela crise, não é o momento de gastar menos com propaganda e publicidade. De novo, se não for possível gastar mais com isso, pelo menos não vamos gastar menos, vamos manter os gastos. Porque, obviamente, se é um momento de crise, nós precisamos vender. E para vender, precisa anunciar os seus produtos. Então,
eu começaria a minha fala na nossa conversa de hoje com essas duas recomendações de onde, se possível, não diminuir os gastos. E podemos falar um pouco agora, em algum momento, onde é que nós poderíamos lançar o nosso olhar para encontrar oportunidades de redução de custos, que sempre há oportunidade de redução em algum momento. O Peter Drucker já dizia, isso décadas e décadas atrás, que se você olhar com muito cuidado, examinando bem cuidadosamente, dizia o Peter Drucker, você vai encontrar, tudo bem que foi algumas décadas atrás, essa situação pode e talvez deva ter melhorado, mas naquela época ele já dizia que 1/3 dos custos das empresas, 1/3, eram custos desnecessários, que poderiam ser eliminados sem prejudicar o bom andamento das empresas. Então, há sempre momentos ou lugares ou aspectos para terem seus custos reduzidos. Qual seria o seu foco principal? O primeiro olhar, eu diria, um olhar para a questão de um custo que a gente chama assim meio jocosamente, se me permite, né? É um dos custos sorrateiros. Um custo sorrateiro quer dizer um custo que fica escondido nas entranhas da empresa e muitas vezes o empresário não tem, não vou dizer que não tenha consciência, o empresário sabe muito bem se uma máquina está sendo subutilizada, se um espaço está ocioso, ele sabe. Mas muitas vezes ele não sabe o quanto isso está custando ou como diminuir o custo da ociosidade. Então, o custo da ociosidade, que eu chamo de custo sorrateiro, um dos custos sorrateiros, eu posso mencionar outros na sequência, né? É um aspecto de atenção. Então, ociosidade de equipamentos, de espaço, obviamente de funcionários, o que não significa necessariamente que tenha mesmo que ser demitido, mas o custo da ociosidade é um ponto de atenção que eu diria. Um outro ponto, e que eu colocaria também na lista de custos sorrateiros, eu brinco um pouco, se me permitem a informalidade, medir a pressão arterial da empresa. Como é que está a proporção de custos fixos da minha empresa em relação ao custo total? Um exemplo. Uma pesquisa realizada alguns anos atrás, numa tese desenvolvida na USP, identificou-se que no setor têxtil e de confecções, por exemplo, estava operando com uma pressão de 20/80. O que significa isso, uma pressão de 20/80? Significa que, naquele período analisado, as empresas do setor têxtil e de confecções tinham, em média, na sua estrutura de custos, 20% do custo total eram custos fixos e 80% do custo total eram custos variáveis. Então, a pressão, entre aspas, dessa empresa estava, na média, estava 20/80. Ora, se você atua no setor têxtil ou no setor de confecções, e você está com uma pressão de 30/70, por exemplo, isto é, se você tem 30% dos seus custos são fixos e 70% variáveis, a sua pressão está acima da média. A sua empresa está com pressão alta. Hoje, professor, todas as empresas estão paradas, não estão faturando, eu acho que estão com a pressão extremamente elevada, não é? E fora dos patamares. Como é que se dá o remédio para ela voltar à pressão normal, professor? Essas empresas, apenas completando o raciocínio, claro, que estavam com pressão alta, isto é, com uma proporção de custo fixo maior que a média do seu setor, como não poderia ser, e a pesquisa comprovou, essas empresas que estavam doentes estavam com uma lucratividade e uma rentabilidade abaixo da média do seu setor. Ou seja, de fato, elas estavam doentes, né? Estavam lucrando menos do que a média dos seus concorrentes. Bom, como resolver esse problema? É tentar, na medida do possível, variabilizar os custos fixos. Quanto maior for a proporção daquilo que eu possa pagar, aquilo que eu possa contratar com os meus fornecedores, com base no volume de produção, por exemplo, é melhor. Então, eu estaria aumentando a proporção de custos variáveis e desmobilizando alguns recursos, desmobilizando máquinas, desocupando e liberando espaço, por exemplo, ao aumentar a proporção de custos variáveis. Quando eu sugeri que nós tivéssemos os custos sob controle, os variáveis numa coluna e os fixos na outra,
eu poderei flexibilizar os meus preços até o limite em que a minha margem de contribuição seja positiva. Eu diria, para melhorar a pressão, para eu ocupar capacidade ociosa, claro, de repente muitos empresários já devam estar fazendo isso, mas eu preciso ter a conta do custo variável para saber até que ponto eu posso baixar preço. E ao tentar resolver a questão da pressão alta, vem um terceiro tipo de custo sorrateiro. Onde que nós vamos encontrar isso? Naquelas atividades que não estejam agregando valor. Este conceito é muito importante. Atividades que não agregam valor precisam ser eliminadas ou ter o seu custo reduzido. E com isso eu estarei diminuindo a proporção de custo fixo e melhorando a saúde da empresa. Professor, como nós estamos vendo, esse tema é extremamente extenso, nós chegamos ao final do nosso tempo, mas a nossa última pergunta é: quem está participando conosco, está nos assistindo e quer saber mais sobre o tema, quer aprofundar essa discussão, quer aprender para onde ele liga, como ele liga, ou e-mail, ou enfim, como é que ele faz contato com a FIPECAF? Wellington.rocha, Wellington com L só, Wellington com L só, ponto rocha, @fipecaf.org. Quem quiser pode mandar um e-mail para o senhor e o senhor responderá. É isso? Gratuitamente. Sem dúvida, sem dúvida. Gratuitamente. Professor, foi um prazer estar com o senhor. Muito obrigado pelo aprendizado. Tenho certeza que contribuiu para muitas pessoas e que quem tenha dúvida, fale direto com o senhor. A você que está conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.